Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria. Estamos aqui para mais uma formação, desse livro que vem nos inspirando sobre os fundamentos de permanecer vivos na Igreja Católica, de permanecermos avivados na Igreja Católica. Irmãos, esse segundo tema, que esse livro propõe para nós, cultiva a unidade na diversidade da Santíssima Trindade. Júnior, o que é isso? Irmãos, eu quero trazer para nós aqui uma linguagem bem informativa, tá? Cultiva a unidade na diversidade da Santíssima Trindade. O que é isso? É cultivar, a unidade da igreja na sua diversidade. Então, trazendo aqui para nós uma leitura bíblica para nós começarmos esse estudo, 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 4 em diante, tá? Há diversidades de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só Senhor. Há também diversas operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dado o Espírito de palavra de sabedoria, a outros de palavra de ciências, por este mesmo Espírito, e a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro a graça, a cura, as doenças, no mesmo Espírito, a outro dom de milagres, outro de profecia, outros de discernimentos dos Espíritos, a outra variedade de línguas, a outro, por fim, interpretação de línguas. Nós vemos aqui como é rico, Paulo falando da comunidade de Coríntios, como é rico a diversidade no Espírito, a diversidade de dons. Irmãos, cada um de nós tem um carisma, cada um de nós tem um dom que Deus colocou. A palavra mesmo fala como se apraz. Nós temos esse dom do Espírito que é derramado. Assim, quando você é batizado, você já recebe esse dom do Espírito. Esse dom da Santíssima Trindade, como vai falar o livro aqui. Eu quero falar aqui o começo deste livro. A Santíssima Trindade é o modelo mais perfeito da comunidade, como afirmou o Concílio Vaticano II. O supremo modelo é o princípio do ministério. É a unidade da Trindade das pessoas de um só Deus, mas Pai, Filho e no Espírito Santo. Ou como ensina São Cipriano, um povo unido pela unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vemos a manifestação de Deus no Antigo Testamento, a manifestação de Jesus Cristo nos Evangelhos e a manifestação do Espírito Santo a partir dos Atos Apóstolos durante as cartas, Nós vemos a unidade. Deus ele veio aqui para quê? Para que nos restaure na amizade com Deus, nesta unidade, mas cada um tem um dom. E eu quero trazer aqui para nós uma frase muito linda que eu a deixei anotada aqui. O pecado e as suas consequências costumam ameaçar o dom da unidade. Então nós vemos que o pecado ele costuma ameaçar o dom desta unidade. O pecado com o próximo, o pecado contra Deus ameaça esta unidade. Foi assim desde o princípio. Preste atenção, irmãos, no que quão é importante, a unidade da igreja nesta diversidade. O diabo plantou a divisão entre Adão e Eva e suscitou a inveja no coração de Caim, que matou seu irmão Abel. A cobiça e o orgulho levaram as pessoas a querer tomar o lugar de Deus, construindo a Torre de Babel. Então, irmãos, você vê que desde o início o pecado ele fez com que esta unidade fosse quebrada. Um irmão matando o próprio irmão. Nós vemos o pecado da divisão ali entre Adão e Eva com Deus, porque fez com que Deus se retirasse e não passeasse mais no jardim. Imagina, irmãos, esta divisão, o quão eles perderam. E nós vemos que a cobiça, o orgulho levaram as pessoas até mesmo construir uma torre, a Torre de Babel, onde eles queriam ir até os céus para ser como Deus. Irmãos, o resultado foi a confusão. O resultado de tudo foi aquelas línguas misturadas, onde o próprio livro do Gênesis vai falar para nós. Mas eu quero trazer aqui uma frase muito bonita que está nesse livro, que esta
quebra da língua, né, essa divisão foi quebrada também no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, o nascimento da igreja acontece exatamente ao contrário. Deus desceu por meio do seu Espírito e com aquelas línguas de fogo aqueceu o dom do amor. Os primeiros cristãos, enquanto eles proclamavam sua fé, os povos de todas as línguas, nações, os compreendiam em sua própria língua. O resultado foi o quê? A comunhão. Irmãos, imagina no dia de Pentecostes, onde a igreja estava ali recebendo o seu envio pela força do Espírito Santo, eles falando em outras línguas e todo mundo escutava numa só língua. A unidade da igreja universal ali, mais uma vez se manifestando. Nós vemos que todos que estavam ali, de várias etnias, de várias línguas, recebendo o evangelho numa só língua, entendendo numa só língua. É a unidade na diversidade. Nós vemos que cada povo que estava ali, cada membro que estava ali era de uma etnia, de uma cidade. E nós vemos essa unidade já começando em Pentecoste, ali aonde, né, a palavra vai falar que no nascimento da igreja. E eu queria trazer aqui para nós também, irmãos, a igreja, quando ela professa na Santa Missa, ela professa algo muito bonito que muitos de nós deixam passar batido, que é uma oração. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória para todos os séculos dos séculos. Amém. Nós vemos mais uma vez a igreja professando essa unidade na diversidade, porque cada membro que está ali na igreja, nós vemos, é parte de um corpo místico de Cristo. Irmãos, o porquê deste livro, né, falar da unidade, professar, né, a unidade? Porque, irmãos, nós vemos a igreja, ela é considerada a maior instituição de caridade do mundo. Nós temos hospitais, nós temos comunidades religiosas, nós temos conventos, nós temos seminários, quantos tipos de seminários, né? E cada um entra ali conforme o seu carisma, cada um entra ali conforme ele se sente atraído pelo seu chamado. Hoje mesmo eu estava lendo sobre Santo Antão, que ele se sentia atraído, ele vendeu todas as coisas, não queria mais o dinheiro que ele tinha quando seus pais morreram, e ele foi para o deserto. Era o carisma dele. Ele vivia assim, mas principalmente, irmãos, nós temos que entender, cada um vive esse carisma, mas não separado da igreja, conforme fizeram separação da igreja. Não, ali eles têm a vida de oração, eles têm a sua entrega a Deus da maneira que eles se sentem chamados, mas principalmente eles não saem da igreja. Principalmente eles têm como objetivo a fé, a Santa Missa, a Eucaristia, a igreja. Eles não dividem a igreja e cada um tem esse chamado. Nós vemos aqui a igreja, né? Vai falar aqui, segundo os relatos dos dados estatísticos da igreja publicado pela agência Fides, por ocasião da jornada missionária, a igreja administra 115.552 institutos de assistências que beneficia o mundo todo. Destes números, 5.167 hospitais, a maioria na África, 1.493. Irmãos, nós temos 17.322 dispensários, a maioria na África. Nós temos leprosários, nós temos aqui casas de idosos, de doentes crônicos e deficientes, orfanatos. Nós temos aqui, irmãos, tantas coisas que eu poderia aqui enumerar, mas eu convido você a pesquisar sobre isso. A igreja é a maior instituição de caridade do mundo. E cada um com aquele carisma, cada um trabalhando com aquilo que lhe apraz, que Deus colocou, aquele chamado, aquele dom. Tem pessoas que têm o dom de pessoas de orfanatos, tem pessoas que têm o dom de cuidar de pessoas com vícios. Cada um, irmão, tem um dom que Deus colocou. Por quê? O corpo místico de Cristo é isto. Um membro, um dedo, um pé, um coração, uma perna,
Nós temos, cada um tem um dom que Deus colocou no coração. Que Deus vai levantando, nós vemos as comunidades, Deus vai levantando comunidades pela necessidade da igreja. Nós vemos grupos de oração sendo fundados para um carisma dentro desse corpo místico. Não há divisão, e sim a diversidade na unidade da igreja. Irmãos, eu quero trazer para nós aqui uma leitura muito rica que eu achei. A unidade da igreja não significa uniformidade. A unidade da igreja não significa uniformidade. Todo mundo fazendo a mesma coisa, não. Porque senão faltaria outras coisas para ser feitas. Porque, como o próprio Jesus fala, a messe é grande, mas precisa desta diversidade. O modelo supremo desta unidade é a vida trinitária de Deus, nas quais 3 pessoas são um só Deus, precisamente porque são unidas no amor. Então nós vemos, né, Santo Agostinho, ele vai falar dessa trindade no amor, a ação de Deus em Jesus e no Espírito Santo. O Concílio Vaticano II reafirma esta verdade ao afirmar que a igreja em Cristo como sacramento, ou seja, um sinal de instrumento da íntima união com Deus e a unidade de todo o gênero humano. Assim, a igreja reflete a unidade trinitária, enquanto reúne os povos, culturas, dons distintos sobre uma mesma fé. Não tem divisão, irmãos. Nós vemos aqui a prática da igreja. Na prática da igreja vive-se a unidade na diversidade por meio do quê? Por meio da liturgia. O rito romano, os ritos orientais coincidem, mantêm essa unidade da fé. Nós vemos a igreja na Ásia, nós vemos a igreja na América Central, na América Latina. É uma unidade nesta liturgia. Quando nós vamos numa Santa Missa, nós podemos comungar saindo do país e ir para outro, nós comungamos, porque nesta diversidade há uma unidade. Nós vemos a aplicação na igreja, o carisma no ministério, movimento eclesial, diversos como carismático, beneditinos, dominicanos, que enriquecem a igreja. Nós vemos o movimento dominicano, quão bonito é a missa, os dominicanos, os carismáticos. Nós vemos tantas culturas, né, mas numa única unidade. Nós vemos a cultura da evangelização, né, pessoas, ministros de Eucaristias que passam formações. Nós vemos ministros de pregação, ministros de cura e libertação passando as formações, mas tudo isso numa unidade com a igreja, unidade naquele magistério, na sabedoria da igreja. A igreja acolhe diferentes expressões culturais sem perder a sua identidade cristã. A igreja compreende a Santíssima Trindade como um ministério de comunhão, 3 pessoas distintas, mas um único Deus. Santo Agostinho afirma que o Pai é a fonte da origem da Trindade. O Filho é gerado eternamente pelo Pai, e o Espírito procede do Pai e do Filho como vínculo de amor entre ambos. Esta comunhão trinitária é a base para a vida eclesial. Nós vemos aqui a carta de São Paulo, onde nós lemos, né, essa diversidade de dons. Aqui Paulo mostra a ação do Espírito Santo, distribui carismas distintos, mas sempre em harmonia com um único Deus, refletindo um modelo trinitário. Eu quero trazer aqui também uma frase de Bento XVI, que ensina que a comunhão eclesial não é uma uniformidade, mas uma unidade dinâmica que respeita a diversidade legítima. O Espírito Santo é quem realiza esta unidade na diversidade, garantindo que pluralmente de dons do ministério permaneçam em comunhão com a Igreja universal. Os padres da Igreja, São Basílio Magno, também destaca este papel no Espírito. O Espírito Santo é fonte do carisma. Ele os distribui segundo a necessidade da Igreja, sem separar, mais unidos. Na prática, nós vemos essa diversidade, irmãos. O Espírito Santo, quem habita nos fiéis, enche e governa toda a Igreja, operando uma maravilhosa comunhão dos fiéis e unindo todos tão intimamente em Cristo, que é o princípio da unidade da Igreja. Esta diversidade é harmonizada pelo Espírito e garante diferentes carismas e culturas e não rompem a unidade da fé. A Igreja, sendo o corpo de Cristo, manifesta essa unidade trinitária
diversidades de seus membros, o Papa João Paulo II, na encíclica, ele afirma o compromisso ecumênico da igreja. A unidade da igreja não significa uniformidade, mas o modelo supremo desta unidade e vida trinitária de Deus, na qual 3 pessoas são um único Deus, principalmente porque são unidas no amor. Este princípio teológico fundamenta a comunhão na diversidade e reforça a unidade. Não significa padronização, mas uma harmonia entre diferentes expressões dentro da igreja. Nós vemos, a importância deste carisma, desses dons divididos dentro da igreja. Então, irmãos, o primeiro ponto nós vemos ontem que a igreja é una. Hoje nós estamos vendo que esta igreja é uma unidade na diversidade de dons, assim como Pai, Filho e Espírito Santo é diverso, mas em um só, em uma unidade. Assim como em Pentecostes nós vemos a divisão das línguas em Babel, ali a unidade de novo na universalidade. Nós vemos, irmãos, que como é importante essa junção da igreja, esses dons, esses carismas, para que ela seja essas instituições de caridade pelo mundo. Porque cada um tem esse dom, irmão. E qual é o seu dom? Qual é o chamado que Deus lhe fez? Nós estamos estudando para que nós sejamos mais perseverantes dentro da igreja, que tenhamos fundamentos para permanecermos vivos e avivados dentro da igreja. Esse é o lema desse estudo. Mas qual é o seu dom, irmão? Qual é o seu chamado? Qual é o seu carisma? Aonde você está? Qual é o carisma que está sendo colocado no seu grupo de oração, na sua comunidade? Isso é o mais importante, porque Deus vai usar de você, irmãos, para que seja mais um dentro dessa instituição de caridade pelo mundo e na unidade da igreja. Sempre focando a liturgia eucarística, sempre focando a Santa Missa, a Eucaristia. Eu não sei qual é o seu dom. Deus tem colocado em mim um chamado de ensino, de pregação, um dom, um carisma, mas a você também. Nesta unidade da igreja, nessa universalidade da igreja, Ele tem te chamado. Que Deus abençoe você, que você coloque esse ensinamento para sermos mais avivados e Deus use cada vez mais o seu dom. Fiquem com Deus.